Olá, pessoal. Vamos falar sobre o Germen Porcelanas, uma empresa localizada no Paraná, com mais de 500 funcionários e 3 linhas de produtos. Nessas linhas de produtos, a gente identificou 14 operações e 3 inspeções diferentes, onde a gente viu alguns problemas e vamos sugerir algumas contramedidas mais à frente para a gente solucionar eles. Falando sobre unidade de produção, o negócio era tradicionalmente voltado para a estratégia make to stock, mas com o aumento da concorrência devido ao baixo custo dos concorrentes chineses, a Germer se reposicionou com a estratégia make to order, onde a produção é customizada e feita sob encomenda. O volume de produção é de 1 milhão e 2 de peças processadas por mês, e o arranjo físico da unidade de produção é funcional. Falando da definição do primeiro problema encontrado, a gente encontrou a ineficiência no processo de separação da matéria-prima, que basicamente é composta por 4 pós: argila, cálium, quartzo e feldspato. Esse problema aumenta o tempo necessário para essa etapa e aumenta a necessidade de homem-hora do trabalhador. Explicando primeiro sobre o processo. Então, em O1, a separação da mistura dos 4 pós. Essa etapa é feita manualmente por meio de uma carriola e uma pá. Depois disso, a pesagem das misturas de pó, que também é feita totalmente manual. Depois tem a operação do despejo da matéria-prima em grandes motores, que misturam o pó com a água. Depois uma máquina retira a umidade da massa e, por fim, há um segundo processamento da massa até que ela atinja a textura desejada. A evidência do problema, a gente pode relatar que esse processo de carregamento e pesagem da matéria-prima é feita de modo totalmente manual. Como relevância desse problema, a gente pode apontar que o aumento da demanda no mercado de porcelanas fez com que a empresa recentemente fizesse investimentos em melhoria do processo, pela aquisição de várias máquinas, tornando esse processo muito mais automatizado. Como indicadores do efeito desse problema, a gente acredita que para medir o sucesso do projeto são propostos 2 indicadores de melhoria. O primeiro é o homem-hora necessária por dia e o segundo é a quantidade de matéria-prima necessária processada por dia. Como meta para o primeiro indicador, a gente busca reduzir 48% das homens-horas necessárias por dia, passando de 11,6 homem-hora por dia para 6 homem-hora por dia. Com isso, a gente consegue reduzir a quantidade de operadores necessários para essa etapa de 2 trabalhadores para apenas 1 trabalhador. Aqui, falando sobre o entendimento do problema, a gente fez um gráfico do fluxo de processo em que a gente constata que há um elevado tempo de espera de materiais, já que o fluxo do processo é feito de forma que o operador precisa carregar primeiro a primeira matéria-prima de argila, depois carregar toda a matéria-prima de quartzo, feldspato e cálium. E além disso, a gente constata que a falta de precisão das ferramentas, ou seja, a carriola e a pá, causa grande variabilidade no processo e alta dependência de decisão do operador. Para o diagnóstico das principais causas, nós pegamos o problema principal, que é o desperdício de tempo, e destrinchamos em 2 outros problemas, que é o transporte do material e a pesagem do pó. O transporte do material é um problema porque envolve a operação de carregar e descarregar a carriola, que ocupa muito tempo, e além disso, esse transporte tem que ser feito separadamente para cada material. Além disso, a pesagem também deve ser feita separadamente para cada tipo de pó, e existe uma distância muito grande entre as estações de pesagem e de armazenagem do material. Dentre as contramedidas levantadas, a vencedora foi uma máquina que coleta e despeja o material, possivelmente já no misturador. Se tiver uma balança embutida, melhor ainda. Isso porque, apesar de um custo médio, ela vai poder ser implementada em um ótimo tempo e surtir um efeito considerável no ganho de tempo deste processo. E isso fez com que essa contramedida vencesse de outras intermediárias, como um misturador, que já tem um dosador embutido, ou até uma esteira que transporte a matéria-prima até a balança. E as decisões que ficaram menos priorizadas foi alterar o arranjo físico, utilizar pá maiores ou mecânicas, isso por não surgirem um efeito tão grande e terem algum ônus na questão do custo ou do tempo. Comparando um diagrama de trabalho padronizado antes e depois da implementação da contramedida escolhida,
Temos uma redução dos elementos de trabalho, agilizando a coleta e o transporte da matéria-prima, e uma redução das operações, já que a balança e o misturador estarão na mesma estação de trabalho. Para a implementação da contramedida escolhida, elaboramos um cronograma de 3 meses, no qual no começo teremos uma cotação dos melhores modelos para cada equipamento, depois será desenvolvido um projeto de instalação desses equipamentos na fábrica e os novos processos que passarão a existir. Depois disso, será desenvolvido um treinamento que será aplicado para os funcionários depois, e por fim teremos uma fase de avaliação para, enfim, executar as contramedidas. Agora vamos dar uma olhada na viabilidade econômica desse projeto. Para o primeiro problema aqui, a gente desconsiderou efeitos de economia no tempo, tá? Então, na redução do tempo da operação, porque a gente não conseguiu encontrar nenhuma evidência relevante de demanda reprimida que a gente poderia considerar aí no impacto financeiro. Então, a gente se limitou apenas a ver a redução nos custos operacionais, e só com isso a gente já conseguiu ver que, a partir das implementações que a gente teria desse projeto, a gente conseguiria ter um incremento aí de 269%, mais de 200% aí no lucro operacional da empresa. Esses valores financeiros a gente tirou do demonstrativo de resultado da empresa de 2017, que é o último que foi publicamente divulgado, e com isso a gente conseguiu ver aqui as projeções de que apenas um mês de operação já conseguiria pagar essa medida, que a gente enxerga como muito positivo, por mais que ela tenha um impacto muito grande na operação, ela tem aí uma facilidade de implementação econômica. O segundo problema constatado foi o desperdício na porção de massa utilizada na fabricação dos produtos. Isso porque teve-se um aumento do custo de matéria-prima gasta e também um aumento de perda desse material, com a produtividade também ser impactada. A evidência desse problema é o baixíssimo grau de confiabilidade no setor do corte, que causa um alto desperdício de matéria-prima que chega a ser quantidades estrondosas visualmente. Esse problema é importante porque vai reduzir desperdícios, ter ganhos de eficiência operacional e uma profissionalização de uma empresa que quer se expandir como a Germer. O indicador de efeito de problema utilizado foi a quantidade de matéria-prima adquirida pela quantidade de peça produzida. A partir dos cálculos, para atender a demanda mensal de 24 mil pratos, é preciso cerca de 3 toneladas de cada mineral. A meta é reduzir em 10% a matéria-prima adquirida necessária para produzir a mesma quantidade de peças, indo de 3.357 kg de cada mineral para 3.375 kg de cada mineral. O problema do processo está relacionado à imprecisão do corte, que é totalmente manual, e no olho, como vista na imagem. O diagnóstico das principais causas acaba sendo o desperdício da matéria-prima, derivada da falta de exatidão no corte e um gabarito impreciso. Dentre as contramedidas levantadas, a que ganhou foi uma máquina de corte, com um setup já programado para o tamanho adequado do corte. Isso porque, apesar de um custo moderado, é uma solução rápida que vai surtir um efeito muito grande, nem comparado ao efeito das outras duas contramedidas levantadas, que é uma marcação fixa na mesa, que da mesma maneira vai depender do corte do ser humano, e uma esteira para transportar o material, que no final das contas não vai atuar fortemente na redução do desperdício. Então a medida escolhida foi a implementação de uma máquina de corte. Hoje um processo que é feito na mão, do corte da massa, que tem espaço para imprecisão por conta de erro humano, e vai substituir por uma máquina de corte que vai ter pré-programado qual que é a quantidade exata de massa que tem que ter em cada corte. Então assim a gente tanto melhora a eficiência, quanto também melhora a precisão. A gente fez um gráfico gigante para ver quanto tempo demoraria para fazer a implementação dessa contramedida. A gente levou em conta aqui tanto aspectos de formação da equipe, desenvolvimento de treinamento, a fase de avaliação e correção para a gente fazer a implementação, e conseguiu chegar num tempo aí de implementação de 13 semanas dessa contramedida, tá? E aí, em questão de viabilidade econômica, a gente conseguiu ver aqui, pegando novamente como base o demonstrativo de resultado financeiro que a gente encontrou, a gente levou em conta o desperdício, que a gente chegou numa estimativa aqui de 6% de redução de custos de matéria-prima, desculpa. Então, considerando aí a redução no custo de matéria-prima, a gente pegou o quanto isso representava dentro do demonstrativo financeiro e veio aqui um retorno sobre investimento de 42%, muito positivo. A gente também conseguiu ver aqui em quantos meses teria o payback dessa medida e conseguiu chegar numa projeção aí de umas 7 meses para a gente conseguir ter o payback de uma medida que pode não só melhorar o processo, como também ter um retorno financeiro considerável.